Senhores procuradores e procuradoras de justiça, daremos início à primeira sessão ordinária do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará e, conforme deliberação do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, em sua primeira sessão ordinária, realizada em 11 de janeiro de 2012, aplicam-se subsidiariamente as disposições do regimento interno do Colégio de Procuradores de Justiça ao órgão especial do Colégio de Procuradores. Diante disso, nós faremos a conferência do quórum na forma do artigo 8º do regimento interno do Colégio. Estão presentes o Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro Freitas, Procuradora de Justiça Magnólia Barbosa, Procurador de Justiça Luiz Eduardo dos Santos, Procurador de Justiça Manuel Lima Soares Filho, Procuradora de Justiça Fernanda Castelo Branco Monteiro, Procuradora de Justiça Carmelita Maria Bruno Salles, Procurador de Justiça João Eduardo Cortez, Procuradora de Justiça Vera Maria Fernandes Ferraz, Procuradora de Justiça Loraine Jacob Molina, Procuradora de Justiça Antônia Elsuérdia Silva de Andrade, Procurador de Justiça e Corregedor-Geral Pedro Casimiro Campos de Oliveira e Procuradora de Justiça Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves. Estão ausentes por motivo de saúde as Suas Excelências a Procuradora de Justiça Sheila Cavalcante Pitombeira, a Sua Excelência a Procuradora de Justiça Maria Neves Feitosa Campos e no gozo regular de férias, Suas Excelências, os procuradores e procuradoras Francisca Idelária Pinheiro Linhares, José Maurício Carneiro, Marcos Tibério Castelo Aires, Lúcia Maria Bezerra Gurgel, Suzane Pompeu Sampaio Saraiva e Léo Charles Henri Bossar II. Totalizando 12 procuradores de justiça, verifica-se a existência do quórum legal para a instalação da sessão. Colho também a oportunidade para saudar e registrar a presença do presidente da Associação Cearense do Ministério Público, doutor Aureliano Rebouças Júnior, que nos honra com sua presença nesta sessão. Iniciaremos agora a primeira reunião solene do órgão especial, conforme o artigo 31 da Lei Complementar Estadual 72 de 2008, com a alteração feita pela Lei Complementar Estadual número 100 de 2011, e com o discurso do presidente, do qual eu me valho, feitas as saudações de estilo, sem necessidade de repeti-las, para dizer da minha honra, da minha satisfação de, nesse primeiro momento, participar de uma sessão do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Como mencionei anteriormente, este órgão tem relevantíssimas funções que concentram atribuições que outrora foram cumpridas por todo o Colégio de Procuradores de Justiça. Nós teremos, nas semanas e nos meses que se seguem, discussões sobre temas da maior relevância para a instituição do Ministério Público e para a sociedade neste órgão especial. O momento em que o Ministério Público vive, como é comum na sua história, é também um momento de dificuldade. Mas nós seremos, com certeza, capazes de superá-la, como já superamos em vários momentos do passado. Então, a nossa instituição, para além desse momento de transição na administração superior, em que nós temos um novo corregedor-geral empossado em 18 de dezembro do ano passado, um novo procurador-geral empossado em 6 de janeiro deste ano, a composição de uma nova equipe que irá
gerir a estrutura administrativa e os órgãos de apoio operacional do Ministério Público, que eu gostaria de apresentar. Nós temos aqui um slide de PowerPoint para que eu possa dizer aos senhores e às senhoras quem foram os escolhidos para ocupar as funções na administração superior, para que os senhores aqui do colegiado, quando sentirem a necessidade de tratar sobre os assuntos de forma particular com cada um deles, já saibam a quem se dirigir. Obviamente que o Procurador-Geral, como chefe da administração superior da Procuradoria, estará sempre à disposição dos senhores. O gabinete do Procurador-Geral estará sempre de portas abertas para tratar de todos os assuntos, mas, para facilitar o encaminhamento destes, eu queria informar os senhores que a Vice-Procuradoria-Geral de Justiça é ocupada pela colega dos senhores Procuradora de Justiça, a doutora Ângela Tereza Gondim Carneiro. A Secretaria-Geral foi nomeado para exercê-la o doutor Hugo Mendonça. A Secretaria dos Órgãos Colegiados, nós temos o orgulho e a satisfação de contar com a doutora Flávia Unenberg. A Secretaria Executiva do DECOM está sob responsabilidade da doutora Liduína Martins. A chefia de gabinete, a ASDIM e a ASPIM, estão sob responsabilidade do doutor Nelson Gesteira e do doutor Lucas Azevedo. O GEDESC, o Grupo de Descongestionamento, está sob responsabilidade do doutor Lucídio Queiroz. No PAD, sob responsabilidade do doutor José Wilson Salles Júnior, ex-corregedor-geral do Ministério Público. O NUTRI está sob responsabilidade do Procurador de Justiça, Antônio Irã Coelho Sírio. O Núcleo de Recursos Criminais, sob responsabilidade do doutor José Maurício Carneiro. O Núcleo de Recursos Cíveis, sob responsabilidade da doutora Sônia Maria Medeiros Bandeira. A assessoria do Procurador-Geral, composta pela doutora Daniele Fontinelli, pelo doutor Fabrício Barros, pelo doutor Leonardo Santiago e pelo doutor Nestor Souza Júnior. A Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública, a PROCAP, sob responsabilidade da ex-vice-procuradora-geral, doutora Vângela Fontinelli Pontes. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, sob responsabilidade e coordenação do doutor Francisco Rinaldo de Souza Janja. O Núcleo de Investigação Criminal, sob responsabilidade do doutor Humberto Ibiapina. O Grupo de Atuação Especial contra a Sonegação Fiscal, sob responsabilidade do doutor Ricardo Rabelo de Moraes. O Centro de Apoio Operacional Criminal, sob responsabilidade do doutor Breno Rangel Nunes. O Centro de Apoio Operacional da Cidadania, sob coordenação do doutor Enéas Romero. O Centro Operacional das Promotorias da Infância, Juventude e Educação, sob responsabilidade também da Procuradora de Justiça, doutora Elizabeth Oliveira. O CAOSC, sob responsabilidade da doutora Rita Dalva. O CAUMAS, sob responsabilidade da doutora Jaqueline Faustino. O CAUDPP, sob responsabilidade do doutor Helder Ximenes. O CAUPEL, sob responsabilidade do doutor Emanuel Girão. O NUDETOR, sob responsabilidade do doutor Antônio Edvando. E a sua equipe composta também pelo promotor de justiça José Aurélio da Silva, o promotor André Barbosa, o promotor Ítalo Loureiro e o promotor Vander Lima. Doutora Lucia Antonelli como coordenadora do NUPROM, tendo na sua equipe também a doutora Roberta Alves e a doutora Ana Cláudia Torres. O Núcleo de Mediação Comunitária, tendo como coordenadora a doutora Ana Cláudia Uchoa. O Núcleo Gestor do Estágio e também o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, cumulativamente sob responsabilidade da doutora Luciana Frota. O Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência, sob responsabilidade da doutora Josiana França. O Núcleo de Segurança Institucional, sob responsabilidade do doutor Raimundo Filho. O NUGEP, sob responsabilidade do doutor Lucas Azevedo. O Laboratório de Inovação, que eu quero depois explicar aos senhores do que se trata, sob responsabilidade do doutor Hugo Porto,
tendo também na equipe o Dr. Halley Filho e o Dr. André Clark. Concluindo este momento de apresentação da equipe, quero dizer que o faço para que os senhores, né, tenham essa facilidade de contato com as áreas específicas do Ministério Público, porque nós queremos sempre contar com a participação, com as críticas, com as sugestões dos senhores procuradores de justiça que compõem este órgão especial e todo o Colégio de Procuradores de Justiça. Doutor, o senhor me permite uma parte, um segundo somente? Um segundo. Permite, sim, excelência. Eu falo em nome do órgão especial. Porque é o seguinte, olha, eu gostei bastante da sua apresentação e gostaria que repetisse na próxima sessão do órgão especial. Primeiro porque... Aqui, do colégio. Do órgão especial. Aqui o senhor está diante do órgão especial. Inclusive, o senhor está diante de 2 órgãos especiais. O do passado, que eu gostaria de que o senhor contasse o número do órgão do ano de 2019, que aqui tem como compondo esse órgão a doutora Aurenia, é um exemplo, doutora Fátima, porque eles estão presentes porque vão assinar uma ata. Aguardando a ata. E também o do presente. O presente. Gostaria também, por esse motivo, eu gostaria que o senhor fizesse a contagem de pessoas, tanto do órgão do anterior, e se há composição no órgão atual também, para que eu tenha conhecimento do número. E por isso, conforme o resultado, que você vai ver que o número está um pouco menor, é que eu peço que repita isso aí na próxima sessão do órgão especial. Agradeço a Vossa Excelência. E eu gostaria da contagem dos 2, porque tem colegas aqui do órgão especial de 2019. Então, feita a observação da doutora Magnólia, eu abrevio o encerramento das minhas palavras para que nós possamos chegar ao momento da deliberação acerca das atas. Eu terei a oportunidade, ao final da sessão, de passar algumas informações para os senhores sobre temas que eu reputo muito relevantes para esse momento, né? Eu quero compartilhar com os senhores algumas informações que eu acho que este órgão colegiado deve ter acesso, mas, para que nós não tenhamos este comprometimento, eu quero facultar a palavra à associação, como consta do nosso roteiro, e, em seguida, iremos à conferência do número para aprovação das atas, doutora Magnólia, só para que nós possamos seguir aqui os colegas, como o senhor começou as informações... Doutora Eliane, o senhor permite que a gente faça a inversão e o senhor possa falar posteriormente? Só que todos os colegas querem que o senhor disse que tinha mais informação. Pode continuar dando essas informações aqui na formação dos 2 coros, que eu sei que não vai dar certo no futuro. Depois ele fala também que a informação pode, aí conta. A gente fica logo sabendo quais são as informações. Doutora Concorda? Magnólia? Oi. Eu acabo de ser informado aqui pela Secretaria dos Órgãos Colegiados que nós temos 10 presentes da composição anterior, então nós não temos quórum para aprovar a ata. Pronto, doutor Plácido, por feliz coincidência, está conosco, então nós poderemos submeter a deliberação das atas da 23ª e 24ª sessões ordinárias, registrando a presença dos 11 membros. Solicito que ele use a beca e faça parte da mesa. Claro, para ter número de formação. Tem que ter um número de formação. Ele vai fazer parte. Vai lá. Aqui da mesa. É pertinho. E uma bequinha aqui. Emprestado. Pronto, emprestado. Ele pode ficar aqui pertinho. Verificada a existência do quórum legal, eu ponho as atas em discussão. Senhor presidente, pela ordem, eu estou com uma dúvida aqui. Essa aí na 23ª ata da sessão ordinária, número 102, comércio fevereiro, prioridade de julgamento, processo cognitivo do José Maurício Carneiro, 21ª sessão ordinária, realização de 13 de 11 de 2019, processo convertido em diligência para ouvir o coordenador do CAUDI. Essa parte vermelha, do 103 ao 106, corresponde ao processo 28.409, 2019, do Nacional. É verdade, senhora secretária? A 23ª, do 103 ao
ao 106. Essa parte vermelha corresponde ao processo número 2.028.409. E o relator sou eu. Não é verdade? É isso? Isso. Muito bem. Na parte da linha 112 a 115, temos lavratura de resolução, processo julgado na 21ª sessão ordinária, voto de vereador do vereador José Maurício Carneiro. Então, foi um processo que eu acho que alguma coisa a ver com Se refere ao processo que está abaixo. o processo que está abaixo. Só que eu tenho a impressão que isso não é uma resolução, seria um julgamento, né? Porque não foi o voto que depois de vencedor. Aí Sei, mas eu estou dizendo, não é uma resolução, é um julgamento. lavratura de resolução, mas é um voto. Quer dizer que essa resolução aí É um voto. é o voto. É. Tá bom. Porque a resolução, também, a nosso ver, é um ato específico do colégio de procuradores. Mas é um voto, porque essa nomenclatura do regimento impede, mas é um voto. Eu posso mudar nas próximas. Porque, bem, eu acho que resolução é um ato do colégio de procuradores. A lavratura de resolução específica. E aqui não é uma resolução, é um voto. Um voto diferente. Concorda? Concordo. Mas não é um político que aprova. Mas é uma decisão do colegiado. Aí você, no caso, você está usando essa decisão, não é o voto. Voto por resolução e, posteriormente. Doutor Manuel, aí o voto é no sentido que vai lavrar é o doutor Maurício, que foi o voto vencedor. Por favor, só as pessoas que integram o órgão especial de 2019. O doutor Manuel não integrava. Por favor. Pois não, excelência. O que acontece, doutor Manuel? É porque a aprovação do ato. Doutor Luiz Eduardo. É o seguinte, houve um julgamento, doutor Maurício apresentou um voto divergente e o voto divergente dele foi o voto vencedor. Quando há esse voto vencedor, ele é encarregado de lavrar voto no julgamento. Então, eu estou entendendo que não deve ser... Se chamar esse voto de resolução, não é uma resolução, é a lavratura do voto vencedor. Então, data bem, Qual é a sugestão de Vossa Excelência para a redação, doutor Eduardo? é que, em vez de lavratura de resolução, lavratura do voto vencedor. Vencedor. Todos estão de acordo com a proposta do doutor Luiz Eduardo? Sim, excelência. Pode retificar. Concordamos. Então, a Secretaria dos Órgãos Colegiados vai proceder com a retificação. Mais alguma observação sobre as atas? Mais alguma observação sobre as atas? Nenhuma. Não havendo mais nenhuma providência a tomar em relação às atas, vamos submetê-las à votação. Pela ordem de antiguidade, doutor Luiz Eduardo dos Santos. Aprovo com essa modificação. Certo. Doutora Vângela Fontinelli. De Doutor novo. José Wilson. Pela ordem de antiguidade, sou eu. Estava presente, Doutora, a senhora estava presente na 23ª e 24ª? A ata diz que a pessoa tem que estar presente na hora de votar, não diz no dia de redigir a sessão. Eu estou A senhora presente esteve presente momento. nas 23ª e 24ª sessões? Veja a leitura. Pelo que consta do controle, a senhora não estaria presente nessas sessões. Tá, não? Então pronto. Ok, mas o PGJ estava presente? Sim. Estava, então começa por ele, né? O correto? Vamos seguir a ordem de antiguidade. Então, doutor José Wilson, doutora Fernanda, doutora Edneia, doutor Antônio Firmino, Aprovo. doutora Aureni, na 23ª e 24ª. Qual foi a data? Dia 4 e dia 18 de dezembro. Eu estava presente no dia 4. Então, sobre a ata do dia 4, a senhora se manifesta com aprovação? Sim. Doutora Águida. Aprovo. Doutora Maria de Fátima Pereira Valente.
Aprovo, excelência. Doutor José Raimundo Pinheiro de Freitas. Aprovo, excelência. Doutor Plácido Barroso Rios. Aprovo também, excelência. E já peço licença a vossa excelência aos demais para retirar. Agradecido. Então, o órgão especial, por unanimidade, com a ressalva feita pelo doutor Luiz Eduardo, deliberou pela aprovação das atas das sessões ordinárias antes mencionadas. Seguimos com a aprovação da ata referente à 5ª sessão extraordinária, registrando a presença dos membros que participaram da referida sessão. A Secretaria dos Órgãos Colegiados nos informa que nós não teremos quórum para aprovação desta ata, da 5ª sessão extraordinária. Então, agradecemos a participação dos membros convocados e daremos continuidade à sessão. Temos, em seguida, matérias para deliberação. O primeiro item é a formação das comissões permanentes, conforme a previsão do artigo 31, parágrafo 15º da Lei Complementar 72, com alteração da Lei Complementar número 100 de 2011. Por favor, contagem para essa nova sessão e chamada de presença. É a nova sessão, precisa ser... A sessão, doutora Magnólia, foi feita a contagem do quórum e verificado que nenhum dos presentes, naquele momento, se ausentou. Então, nós temos ainda o quórum para continuar com a sessão. Pois não. Então, pronto. Então, eu vou contar manualmente. Então, de acordo com a previsão legal que eu acabo de mencionar, cada comissão permanente será composta, no mínimo, por 3 procuradores de justiça eleitos por este órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, dentre os seus membros, na primeira sessão ordinária, com mandato para 2 anos, sendo substituídos em seus impedimentos e suspeições pelos seus respectivos suplentes, que os sucederão em caso de vaga. Então, em conformidade com o artigo 31, parágrafo 14 da Lei Complementar 72, com as alterações da Lei Complementar 100 de 2011, as comissões permanentes do órgão especial são as seguintes: Comissão de Assuntos Jurídicos e Institucionais, Comissão de Assuntos Administrativos e Comissão de Orçamento e Finanças. Põe a matéria em discussão por ordem de antiguidade e indago a Vossas Excelências quem tem interesse em participar das citadas comissões. Obrigada, Excelência. Tendo em vista que não tem todo mundo presente, assim, em vista de férias, tem colegas que vão ser indicados para votação, mas a gente já conversou antes sobre esse tema. Eu gostaria de participar da Comissão de Orçamento. Gostaria de perguntar à doutora Vera Ferraz e à doutora Fernanda sobre a Comissão de Orçamento. Pode ser. Pode ser? Pode ser, doutora Vera? Porque da vez passada eu fui da... participo, sim, dessa comissão. Da vez passada eu fui da institucional e não quero mais ser dessa institucional. Então, gostaria de participar da Comissão de Orçamento. Quero saber se algum colega quer participar da comissão aí de institucional. São 3. Eu já fiz a minha. Eu, a Vera e a Fernanda. Agora, Fernanda, deu 3. Agora tem a institucional. Gostaria, doutora Ângela, sei lá, o doutor... Alguém se manifesta, porque tem que formar 3. Ele pediu, mas ele pediu a palavra por ordem de antiguidade. Ele deu a palavra para mim, certo? Eu já disse pela ordem de antiguidade o que é que eu quero. Eu me proponho para a atual institucional
colocaria o doutor Cortez e a doutora Noai para fazer parte. Eu declino, mas eu não posso participar por razões pessoais. Obrigado. Doutora Ângela também manifestou interesse em participar da... Eu indico o doutor Maurício, ele disse para mim que gostaria de participar. Eu indico o doutor Maurício e a doutora Ângela. Institucional? Já deu, então? Pronto. Não, mas eu perguntei só sobre essa. A outra eu não perguntei, não. Perguntei só sobre a institucional. Temos ainda aí a Comissão de Assuntos Administrativos. Senhor presidente, em composição anterior, eu fiz parte da Comissão de Assuntos Institucionais. E, então, entendo que deve-se dar vez a outro colega para participar das comissões. Eu sempre entendi isso aqui. Vocês veem que fui procurador-geral apenas um mandato, não quis mais. E tenho feito isso. Não é? Acho que é preciso que haja um rodízio. Eu defendo sempre um rodízio nas funções. Então, já dei a minha contribuição, estarei aqui no colegiado, atento a tudo, mas, para participar das comissões, entendo que outros colegas que ainda não participaram têm toda a legitimidade e é saudável que assim seja. Muito obrigado. Nesse caso aí, ele falou, vem a Carmelita, observando aí a antiguidade. Doutora Fernanda. Ela já está. Já está na Comissão de Orçamento. Carmelita, você. Se houver consenso entre o colegiado para a indicação de mais 3 nomes para a Comissão de Assuntos Administrativos, seria a situação ideal. Doutor Manuel, o senhor fez parte de outra comissão. O senhor aceitaria ficar na Comissão de Assuntos Administrativos? Não. Eu tenho que observar a antiguidade, né? Certo. Já foi indagado, chegou em Vossa Excelência, no fim das contas, porque a doutora Fernanda já está compondo a comissão. Aí até a doutora Carmelita. Doutora Carmelita. Saiu. Doutor Cortez. Aqui nós Mas já vimos. se não estão, fica difícil. Doutora Lúcia Gugel também tinha manifestado interesse em participar. Doutora Elsuédia tem interesse? No administrativo. Mas Então vamos ver. Vamos doutora colocar no Elsuédia para administrativo. Eu, Suérdia, Lúcia Gugel e o Maurício. Pode ser? Pode ser. Eu, Suérdia, Maurício e Lúcia Gugel. No Só perguntar à doutora Carmelita, que está presente, se ela também teria interesse em participar, para ter uma... Carmelita, né? A senhora participaria da comissão de... Ela não quer, não. Eu fico no administrativo. Tá bem. Compreensível. A senhora poderia ficar na suplência? A senhora podia ficar na suplência da comissão? Na suplência? Pronto. Então, os nomes para a comissão de assuntos administrativos ficaram a doutora Elsuérdia, doutor Maurício e doutora Lúcia Gugel. Nós precisamos também da indicação de suplentes, né? Doutora Carmelita se prontificou a ficar como suplente da comissão de assuntos administrativos. Foi isso, doutora Carmelita? Carmelita. Ei. Não, ainda não, doutor Luiz Eduardo. Carmelita, você vai ficar como suplente? Não, meu amor, não é isso não. Você vai ficar como
suplente de assuntos administrativos. Acho que o doutor Tibério poderia ficar como suplente também. Eu quero Então, o Tibério suplente aqui do orçamento, comissão de orçamento. Eu indico Então, ele. Comissão de Por orçamento. sugestão da doutora Magnólia, o doutor Tibério como suplente na... A comissão de Os senhores orçamento. estão de acordo? Sim. Então, pronto. Doutor Tibério. E assuntos jurídicos, quem foi que ficou? Nós não temos alguém ainda para a Comissão de Assuntos Jurídicos como suplente. Isso. Do Léo Bossar. Depois da comunicado. Pelo menos assim, a condição de quem não está aqui está como suplente. É uma situação, né, menos complicada que se nós nomeássemos para ficar como titular. Não estão aqui, mas quem indicou se garante, né? Quem for suplente aqui? Aí, Pedro. Os senhores entendem a necessidade de ter mais de um suplente em cada comissão ou nós nos daremos como satisfeitos em ter um suplente em cada um? Então, temos aqui, após o acordo do colegiado, a composição das comissões que eu vou mencionar. A Comissão de Assuntos Jurídicos e Institucionais ficou composta pelos procuradores Luiz Eduardo dos Santos, Lorraine Jacob e Ângela Tereza Gondim Carneiro, tendo como suplente o Dr. Léo Bossar. A Comissão de Assuntos Administrativos, composta pela doutora Elsuerde, o doutor Maurício, a doutora Lúcia Gurgel, tendo como suplente a doutora Carmelita. E, por fim, a Comissão de Orçamento e Finanças, composta pela doutora Magnólia, doutora Vera Ferraz, doutora Fernanda Castelo Branco, tendo como suplente o doutor Marcos Tibério. Deixa eu pegar só um pastinho assim para mim. O ponto seguinte da pauta, minhas senhoras e meus senhores, é a indicação do novo diretor da Escola Superior do Ministério Público. O processo é o processo 368-2020, dígito 7, interessado Dr. Manuel Pinheiro Freitas, Procurador-Geral de Justiça, e o assunto apresenta a indicação do Dr. Plácido Barroso Rios, promotor de Justiça, para o cargo de diretor da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará. E, antes de colocar a matéria para o conhecimento do colegiado, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos a respeito da estrutura própria da escola e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional que foi criado pela nova gestão. Melhor dizendo, não foi criado pela nova gestão porque já existia legalmente na nossa Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, desde 93, e também na nossa Lei Orgânica Estadual do Ministério Público, desde 2008. O CEAF tem existência legal já há bastante tempo, e quando eu fui sabatinado para assumir o cargo de diretor da Escola Superior do Ministério Público, há alguns anos atrás, fui indagado durante essa sessão por vários procuradores da razão pela qual este órgão nunca havia sido estruturado, implementado, e nós decidimos, seguindo o exemplo de outros ministérios públicos, finalmente estruturar o CEAF, para que, de hoje em diante, nós tenhamos duas estruturas com focos diferentes. O foco do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional,
que foi o órgão criado na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, o doutor Manuel Soares deve recordar disso, né? É um órgão que se incumbe da formação continuada dos membros e servidores do Ministério Público. É um órgão voltado ao aprimoramento das capacidades exigidas para o desempenho da função de membro ou de servidor do Ministério Público. Enquanto a escola tem a sua atividade mais dirigida à academia. Enquanto a escola cuida dos programas de pós-graduação, do nosso projeto de mestrado acadêmico ou profissional, que nós insistiremos nele, um curso próprio da escola, e dos cursos de especialização, que a escola já realizou mais de 20 e continuará realizando, tanto na sua sede em Fortaleza, como nas suas subsedes no Cariri, na região norte, das publicações que a escola também continuará a fazer, da revista acadêmica e da coleção Cadernos do Ministério Público, e dos convênios com outras instituições de ensino superior, universidades e faculdades de direito, e com entidades congêneres nacionais e estrangeiras, para além dessas atividades todas de cunho acadêmico que cabe à escola, nós temos que dar uma atenção maior, que não foi dada até hoje, à formação continuada dos membros, e especialmente dos servidores e colaboradores do Ministério Público. Então, a tarefa do CEAF, assumida pela doutora Luciana Frota, é definir os conteúdos e organizar a logística dos cursos de curta duração, dos treinamentos que são direcionados à prática das funções dos membros, dos servidores e dos assessores. O CEAF também, além de treinar mais direcionado à prática os membros e os servidores, se incumbirá de treinar os estagiários de graduação e de pós-graduação do Ministério Público, ajudando a melhorar o processo de aprendizagem desses estagiários e também a qualidade e a quantidade das peças que são elaboradas em auxílio às atividades finalísticas dos órgãos de execução. Nós recebemos muitas reclamações dos colegas que a produção dos estagiários que auxilia os colegas promotores não tem uma boa qualidade, a começar pela redação e pelo próprio conhecimento da prática jurídica. Então, a ideia do CEAF, inclusive vinculado ao NUJ, a doutora Luciana também assumiu a coordenação do Núcleo Gestor do Estágio, é que nós tenhamos estagiários de graduação e também de pós-graduação, que serão admitidos, sempre em processo de aperfeiçoamento, conhecendo como se redige cada peça processual, qual peça processual é mais adequada para aquele momento, ajudando nessa tarefa inicial, que cabe aos colegas procuradores e promotores que têm um grande volume de trabalho, a entender melhor como funciona o Ministério Público. Nós queremos contar aqui com os procuradores que fazem a docência, que tem relação com a docência, também numa etapa inicial da formação desses estagiários de nível de graduação e de pós-graduação. O estágio é uma ocasião importante, não apenas para a transmissão de conhecimento para quem está sendo estagiário e para receber algum auxílio para quem está como órgão de execução do Ministério Público. É importante para que nós sejamos capazes de despertar vocações para a nossa carreira. Então, é importante também, na minha visão, que os estagiários de graduação e pós-graduação conheçam a organização e o funcionamento da instituição, inclusive os seus órgãos máximos deliberativos, entre eles estando o Colégio de Procuradores. Então, eu quero, além de um programa de treinamento dos estagiários, toda sexta-feira, eles reunidos para aprender a examinar o inquérito policial, o inquérito civil, para elaborar as peças mais simples, uma denúncia ou uma peça de alegações finais, obviamente que passarão pelo crivo dos procuradores, dos promotores de justiça, que eles também conheçam organicamente e despertem suas vocações para futuramente serem aprovados em concurso do Ministério Público, para que tenhamos cada vez mais pessoas de qualidade engrossando as nossas fileiras. Então, a ideia, né, de ter, ao mesmo tempo, uma escola acadêmica e um CEAF para o aperfeiçoamento funcional, já existe em vários outros estados da federação.
Por exemplo, São Paulo tem escola e tem CEAF, do mesmo modo Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, e em alguns outros estados existe só o CEAF ou existe só a escola. E existe também alguns estados que têm um CEAF, uma escola vinculada à administração e uma escola como fundação, né? Esses são os estados de Minas Gerais e de Mato Grosso, que têm 3 estruturas. Uma estrutura de aperfeiçoamento funcional, que é o CEAF, uma estrutura mais acadêmica, que é a escola ligada ao gabinete do Procurador-Geral, e uma fundação que também atua na área acadêmica. Então, nós entendemos que era muito importante focar no aperfeiçoamento funcional dos membros, dos servidores e dos estagiários e colaboradores do Ministério Público, dando a eles os conhecimentos que são necessários para o bom desempenho das funções. Então, faço esse esclarecimento antes de colocar os senhores à disposição a indicação do Dr. Plácido Barroso Rios como diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público. Conforme a previsão da nossa lei orgânica, no artigo 94, o diretor da Escola Superior do Ministério Público será nomeado em comissão pelo Procurador-Geral de Justiça, dentre procuradores de justiça em atividade e promotores de justiça com titularidade na comarca de Fortaleza, como é o caso do Dr. Plácido Barroso Rios, depois de ouvido o órgão especial do Colégio de Procuradores. Então, de acordo com o que determina a nossa lei complementar, eu passo a palavra a Vossas Excelências, pela ordem de antiguidade, para ouvir o colegiado acerca da indicação do Dr. Plácido Barroso Rios e também presumo que o Sua Excelência, o ex-procurador-geral, está à disposição dos senhores e das senhoras para tirar qualquer dúvida em relação aos seus planos na condução do nosso braço acadêmico da Escola Superior do Ministério Público. Então, passo a palavra pela ordem à doutora Maria Magnólia Barbosa da Silva. Alô? Isso. Obrigado, doutor Manuel Pinheiro. Parabenizo Vossa Excelência por ter agora colocado em funcionamento e estruturado da vida ao Centro de Apoio, que desde 2008 que está na nossa lei, mas sem funcionar. Na época de minha gestão, funcionou provisoriamente, e eu coloquei, na época, a doutora Isabel Porto para, mediante portaria provisória, ela trabalhar nesse sentido, mas ela se empolgou mais pela saúde pública. Eu fico super contente quando eu olho para Vossa Excelência e vejo que a escola agora tem vez, porque ela tem um procurador-geral de justiça, ex-diretor da escola, ela tem uma vice-procuradora de justiça, geral de justiça, ex-diretora da escola, e ela tem uma pessoa aqui, no órgão especial, ex-diretora da escola. Então, realmente, é o momento da gente fazer a implantação, em todos os sentidos, do papel da escola. E são 2 papéis mesmo. Esse do centro é um papel voltado para a instituição. Os cursos são gratuitos, porque são voltados para a instituição. É privativo de servidores e de membros do Ministério Público e de estagiário. São cursos dados para a instituição, dirigidos pela filosofia da instituição, o pensamento da instituição, o pensamento do Ministério Público. Então, o centro ele é muito importante, porque todo momento ele tem que estar treinando em funcionamento para as diversas atividades do Ministério Público, e acho que vai ter um trabalho muito forte esse centro agora para treinamento na lei anticrime. A lei anticrime, nós vamos precisar, Vossa Excelência determinou estudos, e a gente vai precisar muito, muito, muito da parte do centro, na produção de cursos de conhecimento, para tomar conhecimento do que é, curso de treinamento do que fazer, porque todos são fatos novos. Vai ser um trabalho extenso a pauta do centro. Então, parabéns por esse centro e por ter escolhido uma doutora indicada pela Escola Superior do Ministério Público para Santiago de Compostela. Foi o primeiro doutorado, um doutorado público sobre a minha gestão. Então, Vossa Excelência escolheu muito bem em começar o centro com a doutora Luciana Aquino. Por outro lado, o senhor merece super aplauso, super, porque escolheu um dos melhores doutores recém-formados da Unifor, doutor Plácido Rios. Com aplauso, Vossa Excelência recebeu da Unifor, no dia do término do seu curso, recém-formado,
de mestre em Civil Prosa. E tem mais um detalhe: ele fez o curso em exercício do cargo de Procurador-Geral de Justiça, sem se afastar. Um fato inédito, e um fato inédito porque ele esteve presente à sala de aula e esteve presente na elaboração de sua monografia. Então, foi uma excelente escolha colocar o doutor Plácio para ser diretor da Escola Superior do Ministério Público. Além de trazer a qualidade de conhecimento do Ministério Público, adquirida como promotor de justiça no exercício das suas atribuições, ele traz consigo um portfólio completo que adquiriu no cargo de Procurador-Geral de Justiça, e esse portfólio será bastante útil para a Escola Superior do Ministério Público, na formação de curso de pós-graduação. Aí, doutor Plácio, podemos ter, nesse sentido, cursos 50% pagos por membro do Ministério Público e 50% pelo público. A Escola Superior do Ministério Público ela traz consigo, em sua lei, a possibilidade de que o público externo participe, não é só dedicado ao público interno, embora seja um dos maiores sonhos da Escola do Superior do Ministério Público trazer um curso, um mestrado acadêmico, porque mestrados profissionalizantes são mais fáceis de se adquirir. Mestrados acadêmicos que são voltados para as nossas ideias, para a academia, a escola do Ministério Público, são os mais difíceis, porque há interesse mesmo do Ministério Público nesse sentido, há tempo de trazer um mestrado acadêmico. Inclusive, nós fizemos a primeira proposta, em 2002, do mestrado acadêmico, não o profissionalizante. Você vai dizer, por que mestrado acadêmico? Porque lá nós vamos formar futuros professores que não só vão lecionar no centro, como vão lecionar em faculdades, levando a doutrina do Ministério Público, o pensar do Ministério Público, o pensar da Constituição Federal, que é da democracia fraterna. Essa democracia fraterna é um dos maiores pensamentos do Ministério Público dos últimos tempos, que deve ser implantado não só na própria casa, como em instituições públicas de ensino. Eu quero, mais uma vez, parabenizar a indicação e dar a minha anuência plena aos dois escolhidos, principalmente ao doutor Plácio, que necessita legalmente dessa anuência. Esse é o meu pensamento, excelência. Obrigado. Obrigado, doutora Magnólia. Antes de passar a palavra ao professor, mestre Luiz Eduardo dos Santos, eu vou antecipar ele aqui um pedido. Um dos principais projetos que a Escola Superior do Ministério Público tem a realizar é buscar uma instituição parceira com a qual nós possamos promover um mestrado acadêmico ou profissional em convênio com a nossa Escola Superior do Ministério Público. Nós já fizemos várias tentativas, doutor Luiz Eduardo, com a própria Universidade Federal do Ceará, da qual o senhor é professor, fui seu aluno na Faculdade de Direito, e buscamos também a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade de Fortaleza, e antes de passar a palavra a Vossa Excelência, já lhe peço aqui a colaboração, porque nós iremos fazer uma visita ao magnífico reitor da Universidade Federal, com a proposta de que nós façamos experiência assemelhada de Santa Catarina, onde o Ministério Público daquele estado firmou um convênio com a Universidade Federal para oferecer vagas aos seus membros e servidores e também vagas custeadas pela instituição para ampla concorrência, e nós queremos que esse mesmo modelo possa ser utilizado aqui no estado do Ceará, porque para nós é muito importante que a definição das áreas de investigação de um mestrado, seja ele acadêmico ou profissional, tenham pertinência, relevância e interesse para a instituição do Ministério Público. Nós queremos a produção de um conhecimento que seja útil e relevante para a instituição. Então, ter um mestrado que seja feito em convênio com um conteúdo discutido pela Escola do Ministério Público seria um grande ganho para a gente. Então, eu já antecipo, Vossa Excelência, o convite para que o senhor, sendo o caso, nos acompanhe a uma visita ao reitor da Universidade Federal para tratar desse assunto. Doutor Luiz Eduardo, o senhor tem a palavra. Senhor procurador, senhor corregedor, senhora secretária, senhor presidente da associação, colegas procuradores e procuradoras. Dizer sobre a indicação e nomeação, pouco se pode dizer, porque a doutora Magnólia já disse tudo que
adjetivos a acrescentar. No que diz respeito, parabenizo o Vasco, parabenizo a doutora Luciana pela educação, confiando que a nossa escola estará bem posta na mão desses senhores. No que diz respeito ao mestrado acadêmico na Faculdade de Direito, fica a Vossa Excelência que está à disposição para acompanhá-lo sempre que necessário, não só a reitoria da Universidade Federal, para conversar com o professor Cândido, como também acho que seria interessante que anteriormente se buscasse uma conversa com o coordenador geral de pós-graduação e com o diretor da Faculdade de Direito, para que depois dessa conversa, observar se administrativamente é possível se fazer isso, de acordo com o regimento da universidade, com as diretrizes pedagógicas estabelecidas pela Faculdade de Direito. No momento, a gente parta em busca do reitor. Muito prudente. Estou à disposição para ir ao reitor, para ir ao diretor e para ir à conversa com o nosso responsável pela pós-graduação. Muito agradecido. Com Vossa Excelência. Doutor Manuel Lima Soares. Ele precisa. Pronto, ele tem um tempo dele de. Muito bem, isso. Senhor presidente, no caso, a indicação é de Vossa Excelência, ouvido o órgão especial. Eu indago apenas que o artigo 94, que foi aqui, transcrito aqui na ata, aliás, na pauta, fala que será nomeado em comissão pelo Procurador-Geral de Justiça, dentre os procuradores de justiça em atividade e promotores de justiça com titularidade na comarca de Fortaleza, depois de ouvido o órgão especial do Colégio de Procuradores. Muito bem. Doutor Plácido é promotor de justiça com titularidade na comarca de Fortaleza. Eu indago apenas se há algum requisito de tempo. Não. Não? Antigamente existia isso. 10 anos, que o doutor Plácido também tem. Mas existia isso, né? Graças a Deus a gente revogou. A gente revogou pronto, na lei anterior isso, colocamos na lei de 2008 diferente. Muito bem. Atualizado. Então, só nos resta anuir, dizer que a escolha de Vossa Excelência cumpre a lei e também dizer ao doutor Plácido que temos uma colaboração junto à escola, especificamente na revista acadêmica, a convite do doutor Manuel Pinheiro, não é? Então, eu tenho feito esse trabalho lá de colaboração, doutora Ângela, no Conselho Editorial. Contamos com a continuidade. Contamos com a continuidade. Inclusive, agora recebi um artigo, estou examinando, porque também sou parecerista. Eu acho que é parecerista que me mandam, e sempre eu tenho feito isso. E a indagação ao doutor Plácido, essa revista ela tem saído semestralmente, não é? E até então tem saído todo semestre, não há atraso. É um mês ou dois, às vezes, e tal, mas ela tem saído e tem sido muito bem recebida por aí afora. Não é? A indagação ao indicado, não é? Que agora está sendo aqui participando dessa sessão, o que pretende sobre a revista, se continuará, se haverá alguma modificação. Essa revista ela é remetida para entidades a nível nacional. Internacional também. Eu próprio estive em Portugal no ano passado e entreguei, aliás, em 2018, esse ano eu vou novamente, e entreguei a algumas pessoas lá na Universidade de Coimbra. Tive a oportunidade de entregar um exemplar ao doutor de Lisboa, o Jorge Miranda, que me respondeu por um e-mail muito simpático, dizendo que gostou do nível. Que orgulho para todos nós. Né, tal. E lá em Coimbra também entreguei aos professores, um na biblioteca,
Então, é uma revista que ela é plural, não é? Membros do Ministério Público, estudantes ou advogados, professores, e os artigos no âmbito do direito, mas também são diversificados. Então, para não deixar passar em branco, eu pergunto ao indicado qual a perspectiva em relação a essa matéria, a revista acadêmica da escola. Doutor Plácido, com a palavra. Bom dia a todas, a todos. Saudar Vossa Excelência, doutor Manuel Pinheiro, Procurador-Geral de Justiça, saudar o nosso corregedor, doutor Pedro, saudar o presidente da associação, doutora Flávia Annenberg, secretária dos nossos colegiados, saudar aqui com muito carinho a doutora Magnólia, doutora Ângela. Na verdade, nós temos aqui 4 ex-diretores da escola, né, doutor Manuel e doutora Flávia, e saudar também a Lise, que está aqui, a Marcela, Richardson, da escola, a doutora Luciana, e a todos os servidores, e dizer, doutor Manuel, que, inicialmente, doutor Manuel Pinheiro, que é uma imensa honra contar com a confiança de Vossa Excelência, e doutor Manuel Lima Soares, dizer que acho que a revista está sedimentada já na Escola Superior do Ministério Público. É um grande desafio nós conseguirmos a qualificação necessária que o CAPES exige para que ela tenha realmente um rigor científico. Atualmente ela está, segundo já a conversa que eu tive com a doutora Flávia, o doutor Manuel, ela se encontra já em condições de ter uma qualificação B3 ou B2 e nós caminharmos para uma qualificação A junto à CAPES. Esse é o objetivo, esse é o caminho que nós vamos perseguir, até porque nós temos uma necessidade, agora mais do que nunca, de nós produzirmos doutrina. Nós temos uma mudança muito contundente na legislação, não é na legislação penal e processual penal, não. Nós temos mudança na execução penal, na lei da ação de improbidade, no Código de Processo Penal Militar. Então, salvo engano, foram impactadas 16 leis com esse projeto anticrime do ministro Moro. E nós precisamos agora, mais do que nunca, ter uma revista forte para que a fala do Ministério Público ela consiga ecoar dentro dos tribunais, como Vossa Excelência bem salientou. A revista ela tem uma capilaridade muito forte do Ministério Público, até em Lisboa já está chegando. E o objetivo é a gente dar continuidade. Foi essa orientação que eu recebi também do Procurador-Geral, e é isso que nós iremos cumprir quando, na direção da escola, caso Vossas Excelências também anuam com essa indicação do Procurador-Geral. Queria só agregar aqui ao comentário do doutor Plácido, e doutor Manuel. Primeiro, agradecer por ter feito a revista viajar até os cursos jurídicos em Portugal, e dizer que a revista ela foi reformulada há algum tempo atrás. A doutora Flávia também aperfeiçoou essa nossa publicação, e hoje ela atende aos requisitos de isogenia, tanto em relação ao corpo de pareceristas, como aos autores dos artigos. Nós temos artigos escritos em inglês e em espanhol, recebemos contribuições de ministérios públicos de todas as partes do mundo. Sempre que eu participei até agora das conferências mundiais do Ministério Público, eu levei a revista, montei um stand para distribuir a revista, e continuarei fazendo, se ainda for essas reuniões. Levei essa revista para os 4 cantos do mundo, e, para nossa satisfação, para o nosso orgulho, a revista continua recebendo artigos, cada vez artigos mais qualificados, e eu tenho plena confiança, doutor Manuel Soares, que nós vamos conseguir a qualificação da CAPES. Isso é muito importante para atrair autores dos cursos de pós-graduação aqui de Fortaleza e do Brasil, porque aí nós entraremos no ciclo virtuoso. Cada vez mais a nossa publicação vai receber uma qualificação boa da CAPES, vai receber melhores artigos, e teremos uma publicação que enche de orgulho o Ministério Público do Estado do Ceará. Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que hoje é uma das melhores revistas, não apenas do Ministério Público, das melhores revistas jurídicas do país. Então, devolvo Vossa Excelência a palavra, fazendo aqui essa ressalva. Muito bem, que continue, então. Quanto à indicação, conforme eu deixei bem claro, cumpre as determinações da lei, e assim eu aprovo a indicação do doutor Plácido. Não sei se também em relação à doutora... Não, é só o doutor Plácido. Muito bem, mas... Legalmente é só o doutor Plácido. Mas não deixo também de fazer alusão e parabenizar a doutora também pela função que vai exercer.
Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Manuel. Passo a palavra à doutora Fernanda Castelo Branco. Bom dia. Eu não só acolho a indicação do doutor Plato, mas também o parabenizo, dizendo que eu considero que o doutor Plácido ele tem um perfil não só profissional, mas um perfil pessoal que, aliado à questão do trabalho, indica que ele irá atuar da melhor forma possível, porque eu entendo que um servidor público, principalmente, não pode separar essas duas coisas, não pode ser um bom servidor sem ter um bom procedimento, sem ter uma boa personalidade, digamos. E, nesse ponto, eu acho que o doutor Plácido preenche totalmente. Além do que, lembrando que o doutor Plácido também foi membro da Defensoria Pública, Sim. o que fez com que ele tivesse uma visão de dois lados. Ele não só tem essa visão institucional aqui do Ministério Público, como também tem a visão da Defensoria Pública. Quanto a nós, eu acho que cabe que nós possamos encaminhar sugestões sempre, porque um bom administrador também precisa das sugestões. Todos nós podemos estar enviando sugestões para o diretor da escola, para que cada vez mais ele possa aperfeiçoar o trabalho. De antemão, como uma sugestão, eu já vou dando aqui a minha, certo? Eu acho que, não sei como não, eu só estou lançando a ideia. Não sei se pela escola, se pela associação. Eu acho que uma coisa que a gente pode inserir no âmbito do Ministério Público é algo ligado com a música, porque eu acho que a música ela é transformadora e, em todos os ambientes, ela é cabível. Então, que seja pensada essa ideia daqui para frente, para que ela possa ainda melhorar mais ainda a nossa instituição. Quanto ao doutor Plácido, reitero os parabéns e desejo boa sorte, não só a ele, como a toda a sua equipe da escola, que, aliás, sempre foi uma equipe muito especial. Muito agradecido, doutora Fernanda. Passo a palavra à doutora Carmelita. Pós-graduação na escola. Processo civil, constitucional, até mesmo de licitação a nível de pós-graduação, de administração pública, alguns cursos espetaculares. Tanto o nível de professores, os melhores da Unifor, da Federal, alguns da Federal, professores de alto nível, e que aquela turma se integrava, todo mundo era amigo. Os promotores dos interiores vinham para cá, de sexta-feira, passavam a sexta-feira toda na escola, e o sábado era prova. Geralmente era prova, pesquisa, tinha que prestar conta daquele aprendizado. E o bom é que a procuradoria, ela ajudava no pagamento, era metade, era uma bolsa, você fazia uma seleção, tinha uma bolsa, e muito bacana o curso. Fora isso, esse nível de integração, amizade. Então, discutimos vários assuntos, matérias, estudávamos, entendeu? E quando era no dia da prova oral, lá na universidade, que a gente ia, todo mundo ali torcendo, os colegas, sabe? Eu tinha mais amizade do que hoje. Era um espetáculo. E junto com isso, havia cursos até de recreio, que eu considero, línguas estrangeiras, à tarde. Sabe? Então, você tinha um professor da cultura francesa, espetacular, nível iniciante, nível mais... que até facilitava para você ler os livros, fazer pesquisa, estudar ministérios públicos de outros países. Eu achava fantástico nessa época. Me ausentei um pouco, porque também terminou, não podia ficar só estudando, né? Mas eu acho que a sua escolha foi demais. Porque o doutor Plácido, como procurador de justiça, ele deu a prova da sua capacidade de união, de tudo mais. E lá, eu acho que ele vai fazer um bom trabalho. E ele conta com todos nós, porque desde mesmo na época
Nascimento, sua, Magnólia. Temos o Oscarzinho, Oscar Dalva, filho aí, que uma vez foi até quem participou da banca, de um dos meus. De uma das monografias. Então, eu acho que a escola é necessária demais. É necessária demais. Até como estímulo para você estudar, ter os amigos lá, para discutir matérias. Eu acho que você fez uma excelente escolha. Parabéns, aluno. Obrigado. Agradeço as palavras da doutora Carmelita, né? E de logo passo a palavra ao doutor Eduardo Cortez. Com certeza, a Escola Superior do Ministério Público já tem escrito a sua história através do cumprimento das funções mais essenciais para as quais ela foi criada, através de um esforço gigantesco das pessoas que por lá passaram na condição de diretores da escola. Não obstante, fica sempre entre nós aquela impressão de que a Escola Superior do Ministério Público ainda não alcançou a sua potencialidade plena. E isso nós entendemos, porque existem limitações institucionais de muitas ordens e, naturalmente, isso aparece e surge como um óbice a que a escola cumpra, na sua integralidade, as funções que ela pode e deve cumpri-las, né? Eu estou muito feliz com a indicação, aprovo a indicação, e nessa oportunidade, por uma questão de continuar escrevendo a história da Escola do Ministério Público, não só na dimensão acadêmica e do conhecimento, mas dos reconhecimentos pessoais, eu queria sugerir ao novo diretor da escola, que eu aprovo o nome, uma homenagem à servidora Marta Quental. Aprovo o nome do Dr. Plácido e faço essa solicitação de público. Foi uma servidora devotada à escola e que poderia ter o seu nome numa placa ou no logradouro nas dependências da nossa escola. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço ao doutor Eduardo Cortez e passo a palavra à doutora Vera Ferraz. Excelência, eu só tenho a parabenizar pelo ato, né? Foram 4 anos convivido com o doutor Plácido, sei da polidez dele, da competência que ele tem para enfrentar todos os problemas do dia a dia. Como ser humano, ele é uma pessoa maravilhosa e como profissional também. Portanto, a escola vai continuar crescendo. Parabéns para quem nomeou, parabéns para quem vai assumir. Obrigado. Obrigado, doutora Vera. Com a palavra, doutora Lorraine. Senhor Procurador-Geral, eu acho que o nome do Dr. Plácido é o nome de uma pessoa extremamente agregadora, é uma pessoa acolhedora. Eu jamais tive qualquer problema ou qualquer motivo para entender que o Dr. Plácido não tenha sido um excelente gestor à frente da Procuradoria. Muito ao contrário. Ele surpreendeu a todos com o aparato tecnológico, com as conquistas que foram realizadas no Ministério Público. E eu tenho certeza, doutor Plácido, que à frente da Escola Superior do Ministério Público, Vossa Excelência também fará um excelente trabalho, porque o senhor é uma pessoa dedicada, é uma pessoa altruísta e é uma pessoa que quer ver o Ministério Público a cada dia mais dentro de um processo evolutivo. Então, eu me regozijo com Vossa Excelência, doutor Manuel, por ter escolhido o nome do doutor Plácido e parabenizo de coração o doutor Plácido por ter aceito mais uma missão, Obrigado, agora doutor. à frente da Escola Superior do Ministério Público.
Obrigado. Muito agradecido. Passo a palavra à procuradora Elsuélia. Da palavra apenas para aquecer a indicação. Já foi dito tudo quanto a pessoa do indicado, né? O tino administrativo, a dedicação com que ele abraça os encargos, o que também não deixa muito diferente da dedicação da doutora Luciana. É porque eu estou com muita dor de cabeça, viu? E é aquilo que eu sempre digo, para determinadas situações eu não consigo escolher palavras. Então eu volto para a minha religiosidade, né? E nesse momento eu só desejo aos que ingressam no cargo, antes parabenizando pela escolha e por serem escolhidos, que Deus lhe dê força, fé e luz divina. Porque na hora que a coisa estiver obscurecida, que a luz divina venha clarear, né, os caminhos a seguir. E essa força que às vezes a gente até desconhece que a tem, para levar as tarefas, as batalhas em frente, né? E para tudo isso, para que a gente obtenha o sucesso, é preciso ter fé. É acreditar que se nos foi dado a tarefa, é porque nós somos capazes. Tá? Era só para isso. Amém. Obrigado, doutora Suérdia. Passo a palavra pela ordem de antiguidade ao corregedor-geral, doutor Pedro Casimiro. Bom dia a todos ainda. Bom dia. Primeiramente, eu queria parabenizar pela escolha e não tenho nada a opor a nenhum desses dois nomes que estão aqui hoje, principalmente o doutor Plácido, a doutora Luciana, certo? Agora, como corregedor, a minha preocupação na corregedoria, comecei a minha primeira sessão do órgão especial, eu quero externar para Vossas Excelências, porque é o seguinte, eu gosto de ser muito claro e gosto de botar as cartas na mesa, certo? Porque você não vai ouvir, eu disse alguma coisa ali e não disse aqui não, eu venho dizer aqui. Nós temos uma mudança legislativa muito grande. Não pensem que está todo mundo aí a mil maravilhas, não, que no grupo que eu tenho dos corregedores, o caos é grande, porque ninguém sabe se esse juiz de garantias vai ser adiado, se o arquivamento do inquérito dos moldes previsto hoje na nova lei, se vai ser aplicado logo agora, acho que é dia 23, se eu não me engano. Então, isso é uma preocupação que eu, corregedor, trago ao órgão especial e principalmente ao doutor Plácido, que vai assumir a escola, e à doutora Luciana. Porque é o seguinte, nós precisamos ficar atentos, porque é o seguinte, na hora que isso ficar realmente resolvido, se vai ser agora ou se vai ser daqui a alguns meses, nós temos que nos preparar. As mudanças são muito grandes, certo? As mudanças não são pequenas. Quem trabalha na área penal, e principalmente na área civil, que vai ter até o acordo de não persecução penal no inquérito civil, certo? Então, colegas, é o seguinte, nós temos que estar atentos e, principalmente, orientando nossos assessores e nossos servidores. Por quê? Porque a mudança é grande e a gente não tem muito parâmetro ainda da legislação, porque quando a gente começa a conversar com algum colega de outro estado, não, rapaz, nós estamos entendendo isso, nós estamos entendendo aquilo, as coisas ainda estão muito nebulosas. Então, eu, como corregedor, minha única preocupação é que é o seguinte, é que nós tenhamos, na hora necessária, o treinamento ou as orientações adequadas para que a gente possa transferir para procuradores, para promotores e para os assessores e servidores também. Por isso é importante que esse CEAF, né? CEAF esteja bem atento, porque vai ser necessária e
vai ser necessária a contribuição deles. E, em relação aos membros do órgão, o que talvez nós teremos que ter é uma agilidade na aprovação das mudanças. Não tenho dúvida que a coisa aí não está muito fácil para nós, não. Nós recebemos algumas atribuições, o inquérito agora vai tramitar direto. Órgão revisor. Juiz, aliás, delegacia, Ministério Público, órgão revisor, isso é um trabalho muito grande, e nós temos que estar atentos e temos que ser ágeis, porque, sinceramente, até hoje, o que a gente pode dizer para vocês, nós não sabemos o que vai acontecer. Até agora, não. Certo? Então, eu quero parabenizar a escolha. Pode falar, doutor Luciano. Ok. Parabéns. Eu quero só parabenizar a indicação dos dois. Não tenho nada contra. Acho os dois nomes excelentes. Somente. Então, aqui agradecendo aqui, compartilhando as preocupações do corregedor-geral, né? A doutora Luciana já informou que o CEAF tem uma atividade programada a respeito da lei do pacote anticrime. O doutor Pedro falou aqui muito bem, e eu iria dar mais detalhes adiante a respeito das mudanças provocadas por essa lei do pacote anticrime, né? As pessoas falam muito a respeito do juiz das garantias, mas muitas outras regras nesse pacote, que modificou 13 leis penais e processuais penais, atingem o Ministério Público, né? Mudam as nossas rotinas de trabalho nos órgãos de investigação, nas promotorias e principalmente aqui no 2º grau. Então, eu tenho uma reunião marcada com os procuradores gerais no dia 16, para que nós tentemos, naquele órgão, orientar um modelo que seja seguido nacionalmente e regrado pelo CNMP, né, em relação a este órgão revisor dos inquéritos policiais arquivados, também vai revisar as justificativas de não proposição do acordo de não persecução penal. Então, só de inquéritos policiais, o doutor Pedro Casimiro me disse aqui que no ano passado foram 6.500 inquéritos arquivados. Então, serão mais de 500 inquéritos vindo a este órgão revisor por mês, né? Então, esse modelo a ser definido com a participação do CNMP, deveria nós termos um tempo maior de adaptação, né? Eu conversei com os colegas procuradores e promotores da América Latina num grupo de discussão que nós temos, e o Vladimir Aras perguntou entre eles, na transição para este modelo, que já existe na maioria dos países da América Latina, quanto tempo houve de vacatio legis. Os países que tiveram um tempo menor foi de 6 meses, mas alguns países demoraram 5 anos para se adaptar a esse novo modelo, e nós aqui estamos sendo premidos por um tempo de apenas 1 mês. Então, nós teremos também uma reunião com o ministro Luiz Fux, na segunda-feira, dia 20, em que nós vamos tentar mostrar ao ministro a gravidade da situação, porque nós precisamos criar um órgão no 2º grau para rever as decisões todas de arquivamento de inquérito policial, com uma demanda exponencial, com uma demanda ainda não conhecida em relação aos acordos de não persecução penal, e não se faz isso da noite para o dia. Nós precisamos mexer, inclusive, a nossa lei orgânica, se for o caso, para criar este órgão. Precisamos de estrutura de pessoal, que não chega da noite para o dia e diga, senhores procuradores, está aqui 500 inquéritos por mês para que os senhores analisem o arquivamento. Então, nós vamos fazer esse esforço de articulação política com os procuradores gerais, vamos conversar com o senhor ministro e pedir para que, pelo menos, nós tenhamos 6 meses de adaptação, para que tenhamos como maturar neste órgão aqui, principalmente, como será feita essa alteração estrutural, orgânica, para que nós tenhamos como cumprir o que a lei colocou. Do jeito como está, com 30 dias, tá certo? Que já se esgota no dia 23, é muito difícil para o Ministério Público no Brasil, como um todo, cumprir as atribuições novas que foram colocadas. Não é só isso. Tem toda uma mudança na cadeia de custódia da prova. Cada telefone celular, cada HD que for mexido daqui a pouco tem que ter um registro de que a agente público manejou isso, né? O acordo de não persecução penal não está no dia a dia dos colegas
promotores criminais, assim como o acordo de não persecução civil não está no dia a dia dos promotores que atuam na propriedade administrativa. Então, não se faz uma mudança como essa, que não é tópica, que não é pontual, da noite para o dia. Vamos esclarecer isso ao senhor ministro e pedir a compreensão, né, e que este órgão aqui tenha um pouco mais de tempo para deliberar sobre isso. Não queremos fazer as coisas de afogadilho. Então, antecipo isso, que, na verdade, seria esclarecimento para o final, porque os senhores estão aqui e eu queria compartilhar essas reflexões. Então, seguindo com as explanações, passo a palavra à senhora Procuradora de Justiça, Ângela Tereza Gondim Carneiro. Falar por último tem lá suas vantagens, né? Eu colhi de cada fala algo que me tocou de forma especial. De fato, doutora Magnólia, a escola, a gente pode dizer que está em alta nesse colegiado, porque, inclusive, a última diretora é a secretária dos órgãos colegiados, né? Então, estão muito bem advogadas as causas da escola aqui no órgão especial. Como disseram o doutor Luiz Eduardo e o doutor Manuel, a escola é um lugar de excelência, sempre foi. E nós não podemos, doutora Carmelita, como a senhora disse, nos descuidar de estarmos nos reciclando. O mundo se transforma. Eu e a Fernanda mesmo sentamos nos bancos da escola para fazer o curso de especialização em Direito de Família, porque foi um ramo do direito privado que sofreu imensas transformações depois da Constituição. E eu, pessoalmente, embora nunca tenha atuado na área de família, me senti defasada nos meus conhecimentos da graduação e tive necessidade de uma reciclagem, de uma atualização. E foi preciosa aquela especialização, não só pelos conhecimentos, mas também pela parte que a doutora Carmelita falou, da integração. É uma escola que acolheu defensores públicos, havia duas magistradas, lembra, Fernanda? Era bem plural aquela turma, e a gente tinha um local de efervescência, de troca de ideias, de discussões, né, de amizade. Uma delas, inclusive, é a Beth, que hoje é a defensora pública geral, né? Então, é um local de aperfeiçoamento, mas também de integração, de congregação, não só interna, como com os outros órgãos, né, com as outras instituições. A gente precisa dessa aproximação. Doutor Cortez, muito bem lembrado o nome da Martinha, uma pessoa abnegada, e eu espero que a sugestão dele esteja bem refletida pela nova direção. Doutora Vera, doutora Lorane e doutora Elsuédia ressaltaram também as qualidades pessoais do Plas. De fato, não podia haver melhor nome, e foi muito feliz a indicação do doutor Manuel Pinheiro de Freitas, pela capacidade de gestão, pela tranquilidade, pela serenidade e, naturalmente, pelo potencial acadêmico que o Plácido desenvolveu. Como muito bem lembrado pela Magnólia, ele concluiu um curso de mestrado sem se afastar das suas atribuições de Procurador-Geral de Justiça. Isso não é pouco, né? Então, o Plácido congrega virtudes pessoais e profissionais, acadêmicas e intelectuais para ocupar a direção da escola. E, com essa divisão do CEAF, embora o nome da doutora Luciana não esteja aqui nesta sabatina pública, a gente não pode perder a oportunidade também de ressaltar o seu compromisso institucional, a sua vocação para o Ministério Público. Eu tenho certeza que ela vai desenvolver todas essas atividades, doutor Pedro Casimiro, de preparo dos membros, dos servidores, dos assessores. A gente tem dia 30 e 31 o curso de recurso especial extraordinário, né? Que foi deixado pela antiga diretora, já estou inscrita. E vivemos um mundo em transformação, como foi o tema da Semana do Ministério Público e que me tocou de forma muito especial. Transformações legislativas, transformações tecnológicas, é fato, não é? Eu comentava ontem com a doutora Elsuédia que nós temos hoje inteligência artificial em diversos setores. Nos Estados Unidos, escuto falar que 30% da advocacia já perdeu o seu lugar para os computadores, ou novas profissões estão surgindo, as antigas precisam se reinventar e nós fazemos parte desse processo. É inevitável. E isso é bom, a transformação é boa. E a sugestão que eu deixo para o doutor Plácido, já aprovando, me congratulando com a sua indicação,
é a gente verificar como a escola se interioriza, que esse foi o grande desafio de gestão. Os colegas do interior são sedentos por cursos, mas não podem vir presencialmente. Então, a gente verificar como a tecnologia pode trabalhar em nosso favor, com cursos à distância, com videoconferências, com a possibilidade de integração do interior do Estado com os cursos que são fornecidos na capital, porque nem sempre o colega pode se deslocar para vir fazer os cursos. E, às vezes, a gente se ressente, a gente fez um curso e não deu ninguém. Os colegas até querem vir, mas não tem condição de se ausentar na comarca. Então, hoje em dia, as videoaulas, os cursos à distância são naturais. Então, a escola também, eu sugiro investir nessa parte também, para propiciar aos colegas do interior a formação, a capacitação, o aperfeiçoamento. E, já finalizando, quero lhe dizer que o senhor tem uma excelente equipe de trabalho, de servidores que estão na escola já há muito tempo, que conhecem o funcionamento dos cursos, e eu tenho certeza que será muito bem assessorado e que não terá dificuldades, além dos desafios que o novo mundo nos impõe. Boa sorte, sucesso, parabéns ao doutor Manuel pela indicação, parabéns à escola, mais um degrau que se sobe, né? Quero agradecer as manifestações todas do colegiado. Quero passar daqui a pouco a palavra ao doutor Plácido Rios, para que ele se manifeste. E, antes disso, eu quero aqui agradecer a ele por ter aceitado o convite, né? Por óbvio, eu reputo que ele possui todas as virtudes acadêmicas, profissionais, pessoais, para desempenhar esse cargo, até porque já desempenhou o cargo mais importante da administração superior executiva, que é o cargo de Procurador-Geral de Justiça. Então, fez uma gestão de encher os olhos, né? Que, principalmente em termos estruturais, de pessoal, marcou a história do Ministério Público, e eu tenho certeza que marcará também a história da Escola Superior do Ministério Público. Quero até estender meus votos também de boa sorte à colega Luciana de Aquino, que está assumindo aí essa tarefa do CEAF, né? É um anseio muito antigo, que nós tirássemos do papel o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, né? Não é bem uma cisão, mas a divisão das atribuições é uma nota de que nós queremos mais empenho nas duas partes, tanto na parte acadêmica como na parte de aperfeiçoamento funcional. O objetivo da mudança é principalmente dar mais ênfase no aperfeiçoamento funcional. Nós queremos os colegas promotores e procuradores, servidores, assessores e estagiários também, sempre em dia com tudo que acontece nos cursos de curta duração, nos treinamentos, né? Isso vai ser uma demanda presente e constante, né? Quero também aqui render as minhas homenagens à equipe da Escola Superior do Ministério Público. Eu sempre estou lá, né? Sou um ex-diretor que está acostumado, quase que viciado ao convívio muito prazeroso da Lise, do Richard, da Marcela, de todo mundo que compõe aquela casa, assim como eu sei que a doutora Flávia também, que tão brilhantemente conduziu a escola, ainda conduz até esse momento a escola, cumulativamente com a Secretaria dos Órgãos Colegiados, prestou um serviço de inestimável qualidade àquela instituição de ensino superior. A doutora Flávia deu o seu toque pessoal, aperfeiçoou rotinas, trouxe matérias que iam além do direito para o nosso convívio na Escola Superior do Ministério Público. E quero aqui também, de público, agradecer por toda a dedicação, por todo o empenho, né, por ter elevado o nome da Escola Superior do Ministério Público, como elevou nesses últimos 2 anos. Então, anuncio aqui a palavra do doutor Plácido Rios e, em seguida, transfiro a presidência dos trabalhos à decana deste colegiado, a doutora Magnólia, para que ela siga com o ponto da alteração dos calendários das sessões do órgão especial. Doutor Plácido, eu tenho a palavra. Em seguida, a doutora Magnólia assume a presidência dos trabalhos. Obrigado, doutor Manuel. Muito rapidamente, em face do adiantado da hora, mas quero novamente agradecer a confiança de Vossa Excelência, agradecer as palavras carinhosas também e as deferências que foram feitas a meu respeito em relação à vida funcional. Quero dizer a Vossas Excelências que tenho certeza que abraço esse novo desafio cônscio das enormes responsabilidades que é dirigir a Escola Superior do Ministério Público do Ceará, até pelos 4 nomes que estão aqui presentes. Doutor Oscar, até bem pouco tempo estava,
que já saiu. Então, são referências que nós temos na nossa instituição, os ex-dirigentes. Dizer que recebo a escola junto com um grande presente, independente de eu ser o diretor ou estar no CEAF, mas eu estar trabalhando ao lado da doutora Luciana, para mim, é um regozijo, uma felicidade. Eu não poderia ter o melhor presente depois de passar 4 anos como procurador-geral do que agora trabalhar ao lado da doutora Luciana. Uma pessoa extremamente competente, responsável, consciente de suas responsabilidades e essa simpatia que todos nós conhecemos. Então, para mim, é uma felicidade. Realmente, eu já pensava em quando finalizasse esse mandato, eu começar a caminhar um pouquinho para a vida acadêmica. Eu sempre me senti atraído por isso, sempre gostei muito. Eu acho que nós precisamos estar sempre trabalhando como ser humano, né, em um eterno aprendizado. Acolho, sim, doutora Fernanda, doutora Ângela, não sei se o doutor Cortez, foram 3 sugestões, né? As sugestões serão muito bem acolhidas, porque muito justas e importantes, e peço também o apoio da Associação Cearense do Ministério Público nessa direção da escola. Sei que vamos precisar bastante de todas as senhoras e os senhores. O objetivo maior, doutora Fernanda, é termos realmente, eu até tratei isso com o doutor Manel na reunião passada e a doutora Luciana, nós temos uma atividade social na escola, né? Nós temos que ter, como nós tivemos na Procuradoria-Geral de Justiça, algumas atividades ligadas a uma maior penetração junto à coletividade. E pensamos nesse momento, de uma forma ainda bruta, que precisa ser lapidada, quanto a adolescentes em situação de fragilidade, adolescentes infratores, o que é que a gente pode fazer? E a música é um canal que salva vidas, né? A música, não tenho a menor dúvida, que é uma bandeira que deve ser propagada, levantada, difundida, porque realmente ela é um importante canal que a gente pode mudar a história dos nossos jovens e mudar também a realidade do nosso Estado. Então, muito obrigado às senhoras e os senhores. Tenho certeza que, da mesma forma como me dediquei a tudo que abraço na minha vida, vou me dedicar bastante e para que as senhoras, os senhores, principalmente o doutor Manuel Pinheiro, nosso procurador-geral, tenha um enorme orgulho continue tendo um enorme orgulho da nossa Escola Superior do Ministério Público. Estarei lá sempre à disposição das senhoras e dos senhores. Muito obrigado. Nosso agradecimento, doutor Plácido. Nosso agradecimento, e vamos assistir às aulas, com certeza, os cursos. Bem, senhores, só o meu. Elas querem que eu leia. Então, vai lá. Após a ouvida de Vossas Excelências, formalizo neste ato a indicação do excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Plácido Barroso Rios, para o cargo de diretor da Escola Superior do Ministério Público, expedientes a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Ouviu, doutor Plácido? Parabéns. Está formalizado, então, os expedientes a cargo da Secretaria dos Órgãos. Vamos continuar. Haverá problema da alteração do nosso calendário nas sessões do órgão especial. A Secretaria dos Órgãos Colegiados, aqui, a nossa Flávia, ela observou que o dia 26, a mudança da sessão originariamente marcada para o dia 26 de fevereiro, mudar para o dia 19 de fevereiro de 2020. Ou seja, a do dia 26 é dia de quê, doutora Flávia? É quarta-feira de cinza. Então, 26 é quarta-feira de cinza, ela antecipa, então, para o dia 19. Aquela do dia 26, quarta-feira de cinza, passa a ser a sugestão é que a gente mude para o dia 19 de fevereiro. Doutora Magnolia, esse calendário já tinha sido retificado e mandado a gente, né? Já tinha sido, sim. Então, só questão vai ser junto com a do Colégio de Procuradores, né? É só questão de formalidade. Eu já tinha dito sim, mas formalmente quem faz é o órgão especial. Então, eu tenho que, novamente, perguntar ao órgão especial se concorda com essa mudança. Em vez de quarta-feira de cinza, para o dia 19 de fevereiro. Como votam os senhores?
Tá ótimo. Aqui está sendo antecipado, fazer junto com o do Colégio de Procurador. Certo? A antecipação é nesse sentido. Mantido? Todos de acordo? Sim. Ok? Bem, então vamos agora processo de julgamento. Nós temos um único processo em pauta. É o meu. É um processo da minha relatoria. Antes disso, eu tenho que fazer a distribuição dos processos. Diz o seguinte: este egrégio colegiado dispensa a leitura dos processos a serem distribuídos, conforme consta na pauta. Já foram distribuídos e consta na pauta. Vocês dispensam que eu leio? Dispensa. Bem, né? Então, dispensada a leitura, passamos a julgamento. Pronto, posso falar? Em julgamento e em pauta, processo em mãos da doutora Fernanda Castelo Branco. Tem mesa, Excelência? Tenho. Eu gostaria, antes Conceda de a palavra. Obrigada. Eu gostaria, antes de saber se o colegiado concorda que eu leia apenas a ementa, porque aquela questão das correções. Então, é bem resumido e, se todos concordarem, eu leio aqui a ementa. Vossa Excelência pode ler o número, porque... Pois não, mas antes eu quero emenda. saber se concorda. Tá bom. É costume Certo. que... Então, concordam? Então, pronto. Processo 10/2019 0000020993. Ementa. Relatório de correição realizada pela Corregedoria Geral do MP, 45ª Procuradoria de Justiça, competência do órgão especial para apreciação, observância dos ditames legais, ausência de pontos negativos e retocável atuação do Procurador de Justiça titular, Dr. João Eduardo Cortez, aprovação do relatório, homologação e arquivamento. 1. Compete ao órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça a apreciação sobre relatório da Correição Geral do Ministério Público em correições realizadas nas Procuradorias de Justiça. Artigo 218 da Lei Complementar Estadual número 72 de 2008. 2. Constatada a irretocável atuação do Procurador de Justiça titular da unidade ministerial correcionada por meio de relatório realizado com estrita observância das formalidades legais. 3. Aprovação do relatório. Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta? Que está na fase das perguntas. Se dispensaram, já que dispensaram. Só isso. Quer em discussão? Está dispensada a discussão? Então, vamos colocar em votação. Doutor Luiz Eduardo, Vossa Excelência deseja dizer alguma coisa? Com a relatora. Doutor Manuel? Doutora Carmelita, como vota, Excelência? Com a relatora. Doutora Vera Ferraz, como vota, Vossa Excelência? Acompanho a relatora. Doutora Lorraine, como vota, Vossa Excelência? Desculpe, eu não estava vendo o doutor Cortez. Perdão, doutor Cortez. Ele é interessado. Não, mas ele é interessado. Ele é interessado. Não, mas eu vou votar. Eu Exatamente sei por como é isso. que eu Como vou Vossa votar. Excelência é impedido, aí eu Não, pulei. espera aí, né? Excelência, com relação ao meu processo, eu vou me abster de votar porque sou interessado. Certo. Com relação aos demais, eu voto com a relatora pela homologação e arquivamento das correições. Excelência, nesse processo eu deixei de lhe consultar porque Vossa Excelência é impedido. Já é sobre Vossa Excelência, é do seu interesse. É porque só Por tem isso eu pulei. Ah, então eu me abstenho de por isso- votar. É porque eu entendi que existiam vários. Não, é só um único e é do interesse de Vossa Excelência. Tá, então eu me abstenho de votar, viu? Está impedido legalmente de votar. Então, doutora Lorraine, como vota? Com a Já relatora, Excelência. Doutora Suérdia, como vota, Excelência? Com a relatora, Excelência. Doutora Ângela? Com a relatora. Desculpe, era antes do doutor Pedro Cassimiro. Doutor Pedro Cassimiro, como vota? Com a relatora. Doutora Ângela, como vota? Interesse é. Então eu sou impedido. Tá certo. Ok, muito obrigado. Então, os dois que eu pulei eram exatamente porque são impedidos. Muito obrigado por concordarem. Ok. Declaro que o julgamento foi homologado por unanimidade. Devolvo a presidência ao doutor Manuel Pinheiro.
Chegamos à etapa das comunicações dos senhores procuradores de Justiça e passar a palavra pela ordem à doutora Maria Magnólia Barbosa da Silva. Comissão de estudo da lei anticrime, tá? Nós assumimos na qualidade de secretária executiva a convite do procurador-geral, estamos estudando para dar algumas respostas, certo? Já mandei os estudos comparativos para todos os procuradores criminais e, claro, que a nossa comissão fez estudos preliminares que são entregues exclusivamente ao PGJ. Está nas mãos de Vossa Excelência e estamos dispostos a continuar o trabalho com a comissão. Então, eu quero comunicar oficialmente que estamos estudando a lei anticrime. E, claro, que se algum dos senhores tem subsídio, novidade, pode enviar diretamente para o nosso e-mail, ou então para o e-mail do doutor Marcos Amorim, doutor Franklin e a doutora Juliana Mota. Já recebemos a ajuda da doutora Vera Ferraz, do doutor Pedro Cassimiro, da doutora Socorro Brito, e estamos abertos para receber a ajuda de todos, porque ninguém sabe de nada, tudo é conhecimento, tudo é descoberto. O que nós sabemos é que nós temos que fazer e fazer. É só essa comunicação. Doutora Magnólia, antes de passar a palavra ao doutor Luiz Eduardo, eu queria agradecer a Vossa Excelência por ter aceitado coordenar esse grupo de trabalho, tá certo? Os estudos que foram feitos do ponto de vista da análise da nova legislação e das mudanças que serão necessárias na estrutura orgânica do Ministério Público são de grande valia, serão levados ao conhecimento dos procuradores gerais na reunião que eu terei dia 16. Nós, nessa reunião, eu espero, seremos capazes de traçar esse modelo de implantação das mudanças em âmbito nacional, mas o trabalho que a senhora fez, junto com os demais membros da comissão, é digno de todos os incômodos. Então, agradeço mais uma vez, em nome da Procuradoria-Geral. Passo a palavra ao doutor Luiz Eduardo. Senhor procurador, nenhuma comunicação a fazer, não sei dizer que hoje mesmo entrarei em contato com o diretor da faculdade de Direito e o diretor da pós-graduação para ver a possibilidade de estabelecer um convênio para Pronto. Que agradeço, doutor Luiz Eduardo, e queria conversar com o senhor antes para lhe explicar alguns aspectos jurídicos que, no passado, não permitiram que a experiência fosse exitosa. Então, eu queria conversar com o senhor antes, mas já de logo agradeço a sua disponibilidade de manter os contatos. O senhor que é professor daquela casa há tanto tempo e tem um prestígio acadêmico por todos reconhecido. Doutor Manuel Lima Soares. Doutora Fernanda Castelo Branco. Sem comunicações. Só que a comunicação é que sexta-feira eu entro de férias. Obrigada. Doutora Carmelita. Alguma comunicação, doutora Carmelita? Doutora Vera Ferraz. Não, Excelência, nenhuma comunicação. Doutora Loraine. Sem comunicações, Excelência. Doutora Suérdia. Sem comunicação, Excelência. Doutora Ângela. Sem comunicações. Pedro Casimiro. Doutor Pedro Casimiro. Nenhuma. Perdoe mais uma vez a falta do hábito na condução da sessão. A Associação Cearense do Ministério Público com a palavra. Boa tarde, já a todos e a todas. Parabenizar a todos os colegas que estão assumindo hoje esse encargo neste órgão colegiado. Desejo um mandato muito profícuo. Dizer mais uma vez e reafirmar que a associação está à disposição de todo este colegiado, de todos os procuradores e procuradoras. Mais uma vez, renovar aqui o desejo de um profícuo mandato à frente da instituição ao doutor Manuel Pinheiro de Freitas, ao doutor Pedro Casimiro também à frente da Corregedoria, a doutora Flávia Unenberg na Secretaria dos Órgãos Colegiados. Só um informe, depois de vários colegas procurarem a associação preocupados com essa temática do pacote anticrime, a associação, de modo pioneiro, está trazendo agora
2 palestrantes. Logo após, doutor Manuel, e fica esse convite especial, logo após o dia 23, a gente está torcendo para que haja um tempo mais largo, né, para que a gente possa se preparar e a instituição como um todo possa estar preparada para tantas alterações, mas no dia 24, uma sexta-feira, como forma até de possibilitar a maior presença dos colegas, inclusive aqueles que estão no interior, nós iremos fazer um evento, e exatamente trazendo um colega que é auxiliar lá do Conselho Nacional e uma outra colega lá do Ministério Público de Tocantins, que tem expertise nessa área, para estar colaborando, né, esclarecendo algumas dúvidas, tantas dúvidas, né, dessas alterações. Esse evento ocorrerá, volto a repetir, no dia 24, lá no auditório da associação. Estão todos convidados. Muito obrigado e uma boa tarde. Eu queria agradecer. A doutora Flávia quer fazer aqui um convite, ainda na condição de diretora da Escola Superior do Ministério Público. Passo a palavra. Boa tarde a todos. Apenas para convidá-los a participar da nossa oficina sobre recurso especial e recurso extraordinário, que terá lugar no dia 30 e 31 de janeiro, no auditório da Escola Superior. Nós temos a presença de 2 palestrantes, o doutor João Pedro de Freitas Xavier, que é promotor de justiça no Rio Grande do Sul, e assessor da Procuradoria de Recursos daquela instituição. E a doutora Luísa Cristina Fonseca Frischeissen, que é subprocuradora-geral da República e coordenadora da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Então, gostaríamos de convidar a todos, inclusive que os senhores também possam passar essa mensagem adiante aos seus assessores, né, para que participem e aproveitem essa oportunidade de discutir os recursos especial e extraordinário. Muito obrigada. Antes de que nós... Pois não, doutor. Avaliar de inscritos. Antes de encerrar esta sessão tão produtiva, né, quero aqui agradecer aos senhores procuradores de justiça pelo empenho, pelas sugestões que foram dadas, pela acolhida. Agradecer também aqui à Associação de Serviços do Ministério Público pela iniciativa de promover esse curso, né. O CEAF também vai promover um curso tratando da mesma matéria, e é sempre bom que a gente tenha cada vez mais oportunidades para discutir sobre este assunto que irá afetar as rotinas de todos nós, né? Eu quero aqui, a título de informe, dizer aos senhores que nós estamos fazendo todo o esforço de articulação política para tentar que aconteça uma prorrogação do prazo de vacância legal, mas, se isso não acontecer, a comissão, o grupo de trabalho que foi formado, já nos deu alguns subsídios para emitir atos precários, né, na situação de urgência. Nós não queríamos isso, né, até porque nós entendemos que a discussão sobre essa matéria tem que passar por este órgão colegiado. Quem deve definir essa situação de forma permanente é este colegiado. Mas, se nós formos colocados numa situação difícil no dia 23, né, não conseguirmos esta prorrogação da vacatio legis, nós vamos vincular este órgão inicialmente ao gabinete do Procurador-Geral, levando a aplicação do que antes se fazia no artigo 28. Mas o modelo que está sendo amadurecido até agora, entre os procuradores gerais e os corregedores, é tentar seguir o modelo do Ministério Público Federal, onde existem as câmaras de revisão, né? Isso é o ideal, mas isso passa por uma modificação da nossa lei orgânica estadual, né? Então, isso é para ser discutido aqui. Então, se nós não conseguirmos a prorrogação da vacância legal, nós vamos emitir atos precários, vinculando essas atribuições ao gabinete, mas o nosso objetivo é ter mais tempo, é discutir essa matéria aqui neste colegiado, para que a gente possa avaliar a demanda, né? Nós temos que avaliar quantos inquéritos policiais, quantos acordos de não persecução penal serão submetidos a este órgão revisor e, a partir daí, definir, né, os recursos humanos que serão necessários para auxiliar os procuradores criminais que assumirão essa tarefa. O Brasil tem esse mau costume
de que as leis sejam aprovadas e as pessoas imaginam que as leis fazem milagres, que basta uma lei entrar em vigor que os problemas se solucionam, né? E nós temos um grande desafio pela frente, né? Um grande desafio, além de outros muitos que existem aí, de nos adaptar a esta lei. Então, o Centro Operacional Criminal elaborou já um pacote de sugestões em relação à fundamentação tanto do acordo de não persecução penal como do acordo de não persecução civil na área de improbidade, como também da justificativa da não propositura do acordo, porque quanto melhor nós justifiquemos estas não proposituras desse acordo, menor será a demanda de casos chegando aqui no segundo grau, mas todos nós, em âmbito nacional, estamos com essa mesma dificuldade. Mas eu tenho certeza que nós seremos capazes de enfrentar. Conto muito com o apoio dos senhores procuradores que compõem este órgão, para que, no momento adequado, com mais serenidade, com mais tempo, nós sejamos capazes de descobrir qual é o melhor modelo para o Ministério Público do Estado do Ceará. Então, dito isso, feitas essas observações, eu declaro encerrada esta sessão, agradecendo a todos.